Gente, voltei. O que acontece? Atualizou alguma coisa aqui que saiu o raio do botão aqui de compartilhar as imagens, né? Então, não vou conseguir compartilhar as imagens, mas eu vou mostrar a tela do meu computador. Então, é o seguinte, quem tá chegando agora, não tá entendendo nada, eu tava tentando fazer uma live e não consegui, né? Ontem, eu postei uma foto de um antes e um depois de um dente conoide, né? De um dente com um formato diferente. E muita gente não faz ideia do que é isso e se tem tratamento, né? O que a gente pode fazer. Então, hoje eu vim contar o caso desse paciente, né? A gente tá no início do tratamento ainda, mas eu resolvi me contar pra vocês porque tem muita gente que não faz ideia do que é. Então, é o seguinte, deixa eu virar a câmera aqui pra vocês conseguirem ver o caso do paciente, tá? Então, esse paciente, ele chegou aqui desse jeito pra mim, né? Então, se vocês observarem, tem muita colinha de aparelho aqui, ó, que ele usava aparelho, e aí ele resolveu tirar o aparelho por conta própria, né? Lá no fundo, se vocês conseguirem reparar, tem pecinha de aparelho aqui ainda. E quando ele chegou aqui, ele não chegou assim com uma queixa específica, por exemplo, de um dente específico. Ele chegou falando que ele queria melhorar o sorriso, né? Ver o que tinha pra melhorar. E aí, quando eu perguntei do aparelho, também em relação ao aparelho, não tinha uma queixa específica. Igual muita gente chega, eu não gosto desse dente torto, no caso dele, né? Eu não gosto desse formato desse dente. Enfim, ele não chegou com essa queixa específica. O que ele queria era melhorar o sorriso, que ele olhava, não estava satisfeito e queria melhorar, né? Então, ele chegou nessa situação com gengiva inflamada, né? Enfim, outras coisas, algumas restaurações para fazer, enfim. Então, a gente tratou toda essa primeira parte primeiro, para depois a gente vir com a parte do aparelho, tá? Então, ele chegou no consultório desse jeito. Observe nessa foto aqui, ó, que esse dente, ó, onde que tá marcado aqui em azul, ele é menor em relação a esse, ó. Porque aqui esses dentes, eles são meio que irmãos, né? Então, esse, basicamente, ele tem que ser igual a esse, como se fosse espelhado, né? Aqui tem um quebradinho de nada aqui, isso aqui lá na frente a gente conserta. Então, esse dente aqui, ele teria também que ser proporcional a esse, meio que espelhado. E esse dente aqui, ele tá pequenininho, né? Da mesma forma que esse dente, que é o canino, ele tem que ser do mesmo formato desse aqui, ou bem parecido, né? Para o sorriso ficar harmônico. Então, aqui, a gente já percebe que esse dente, ele é bem menor, desproporcional do que esse aqui. Então, na hora que ele sorri, já vê uma coisa diferente aqui, né? Tá, e aí, vamos ver na foto lateral agora. Olha só, nessa foto lateral, a gente já consegue perceber o dente mais fininho, né? Isso que a gente chama de dente conoide, que é esse dente mais fino, com o formato de um cone, digamos assim, né? Isso, na verdade, é apenas um defeito de fabricação, que eu falo, né? É um defeito de formação do dente mesmo que dá essa aparência de um cone, por isso que é chamado de dente conoide. Ele é um dente normal, que tem esmalte, que tem dentina, que tem a polpa, né? O nervinho do dente. Ele é um dente normal, só que ele tem um formato diferente. E isso acaba afetando na questão da estética do sorriso, né? Então, tem muitas pessoas que olham para o sorriso e falam, olha, isso aqui me incomoda bastante, o formato desse dente, ele é diferente, ele é pontudo, eu não gosto. Tem outros pacientes que já tinham reparado, mas que não estava nem aí, que é o caso desse paciente. Ele não era uma coisa que incomodava ele, ele já reparava e tudo, mas não era algo assim que incomodava, que queria resolver. E tem gente que não faz nem ideia, que olha e acha que é normal, né, que é o normal do formato do dente mesmo. Mas não é, esse dente aqui, ele tá com um defeito de formação, um defeito no formato, né, em si, da questão da estética, e que tem como a gente consertar. Mas voltando ao caso. Aqui, se vocês repararem também, aqui tem uma parte azul, isso aqui é uma resina que a gente coloca no dente, né, que ele já estava na questão do tratamento anterior, para poder levantar a mordida, né, como se fosse um calço no dente aqui, as pecinhas de aparelho, como eu falei para vocês, né, e se vocês repararem também, observem como os dentes da frente, eles estão muito para frente, né, então, é como se a mordida dele, ao invés de ser assim, a mordida dele tá bem lá pra frente, né? Isso é uma questão da gente também ter indicação de tratamento. Então, olha só, a ponta desse dente aqui, ó, ele tinha que estar aqui no meio desse dente, assim como a ponta desse dente tinha que estar aqui no meio desses dois dentes. Por isso que tá dando essa diferença aqui na mordida, né?
Do outro lado, quando a gente olha, a mesma coisa, né? Bem pra frente aqui a parte de cima, os dentes. E reparem que esse dente aqui que eu marquei em vermelho é um outro dente também que ele não chega a ser conoide, né? Ele não chega a ter aquele formato de cone, pontudo. Mas ele é um dente que também tá com tamanho desproporcional. Ele tá mais curtinho do que ele deveria ser em relação aos outros dentes, tá? Então, o que a gente fez? Depois de eu ter feito todo o tratamento, né, enfim, da parte clínica primeiro, de remover essas pecinhas, remover a colinha do aparelho, tratar a gengiva, tratar tudo o que tiver que tratar, deixar ele zerado, pra gente poder começar com a parte do aparelho, né? Então, claro que já tinha uma indicação pra gente poder corrigir a mordida, a questão de aparelho. E se já tinha uma indicação, eu também queria melhorar a estética, né? Porque o que ele queria resolver era melhorar o sorriso. Então, a gente tem que melhorar a estética. Então, para poder resolver a questão desses dois dentes conoides, né, que na verdade um não é tanto, o que a gente faz? Eu coloquei o aparelho nele, né? No que eu coloquei o aparelho, eu coloco umas molinhas lá para eu poder conseguir espaço para o dente. Então, porque se vocês observarem, nesse dente aqui lateral, olha só. Nesse dente aqui, ó, eles estão bem coladinhos um com o outro. Então, não tem como eu aumentar aqui, porque não tem espaço. Então, primeiro eu vou criar espaço aqui desses dois lados, né? Para eu poder conseguir construir um dente maior aqui, né? Da mesma forma do outro lado. Eu preciso abrir um pouquinho de espaço aqui para eu poder conseguir ter espaço para eu poder construir o dente. E foi isso que eu fiz, né? Então, esse aqui, ó, que esse dente aqui não é aquele pontudo, não é o conoide, eu abri espaço, ó, então eu tenho um espaçozinho aqui desse lado, um espaço do outro, e aí eu consegui construir um dente aqui, claro que é de forma provisória, não tá lindo, maravilhoso, né? Mas é para eu poder manter o espaço e conseguir trabalhar com a parte do aparelho. Então, eu consegui, reparar a diferença da largura, né? Que esse dente aqui de baixo, ele tá mais largo do que o de cima. E aí, o do outro lado, que foi a foto que eu mostrei antes, é isso que a gente queria. Como esse dente aqui, ele é mais fininho, né? Ele é mais conoide, então eu precisei abrir um espaço maior para eu poder conseguir construir o dente aqui e ficar de forma proporcional, tá? Então, o que a gente fez foi isso. Então, primeiro eu faço uma parte provisória, eu abro espaço para eu poder construir o dente. Então, na hora que o paciente sai daqui, ele já vê agora proporções bem parecidas de um dente com o outro, né? Então, os dentes da frente, que é proporcional aos do lado, que é proporcional aos do lado, de forma provisória, porque a gente tá com o aparelho. E aí, depois que eu corrigir a mordida toda, que eu remover o aparelho, aí sim a gente vai entrar com a parte do clareamento, para poder uniformizar a cor, clarear, né, os dentes, e aí em seguida a gente fazer a parte definitiva desses dois dentes, que aí no final ninguém vai falar que teve algum dente conoide, que teve alguma restauração ali, né? Então assim, tem muitas pessoas que se incomodam com a estética, precisa colocar aparelho? Precisa avaliar se precisa colocar o aparelho primeiro, né? No caso dele, os dentes estavam muito juntinhos, não tinha como eu criar um outro dente ali, aumentar o dente, sendo que eu não tinha espaço. E ele já tinha indicação para aparelho, né? Agora, tem pessoas que têm o dente conoide, mas que já tem um espaço. Às vezes precisa até colocar aparelho para poder juntar os dentes depois, porque o espaço é muito grande. Porque não é porque eu tenho espaço que eu vou preencher todo aquele espaço com resina, criar um dente grande, porque isso também fica esquisito, tá? Então, tem muita gente que faz assim, eu tenho um espaço aqui na frente, vamos colocar resina? Vai ficar desproporcional também, porque ao invés de ter um dente pequeno, eu vou ter um dente muito grande. E aí que entra a parte do aparelho, certo? É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que eu consiga voltar agora com as lives toda semana, que eu estou um pouco mais tranquila, já tô organizando minha vida. E aí, até semana que vem. Se Deus quiser, na terça-feira, a gente tá de volta. Ou então, qualquer outro dia aí que eu entro aqui ao vivo pra conversar com vocês, tá? É isso. Tchau, um beijo.